E agora em estúdio, nós estamos recebendo o secretário de governo do município de Timon, Sanei Sampaio. Nós vamos falar sobre o projeto de modernização da iluminação pública do município. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Otávio. Agradecer o espaço aqui, dar uma boa tarde para toda a sua audiência, a audiência da TV O Dia. O município de Timon está propondo uma parceria público-privada para modernizar o sistema de iluminação pública. E toda PPP ela gera críticas e questionamentos, né? E essa de Timon não está sendo diferente. Em linhas gerais, secretário, qual é a proposta da Prefeitura para essa PPP? Bom, primeiramente a gente precisa separar o joio do trigo. O que a oposição vem sempre tentando fazer é que haveria uma privatização, uma venda do nosso parque de iluminação pública. Isso é uma falácia. Obviamente a oposição está no calendário eleitoral, então está mais preocupado com as eleições do ano que vem do que com o futuro da cidade. Mas a prefeita Dinaí, ela está com uma visão da Timon do futuro. E isso parte essencialmente da gente melhorar todos os serviços públicos da cidade. Iluminação pública não abarca apenas a claridade, a iluminação da cidade. Muito ao contrário, ela reflete na segurança, ela reflete na valorização dos imóveis, ela reflete no lazer, ela reflete em investimentos que a cidade pode receber para gerar mais emprego, mais renda. E o que nós estamos propondo é fazer uma concessão, ou seja, contratar como é um terceirizado, por exemplo, para durante um período determinado executar esse serviço, porque essa empresa teria muito mais condições de fazer todos os investimentos que a cidade precisa. Para você ter uma ideia, Timon tem pouco mais de 22 mil pontos de iluminação pública, contando zona urbana e zona rural. Prefeitura nenhuma do país tem condições de trocar todos esses pontos de iluminação por lâmpadas de LED no curto prazo de tempo. Já imaginou Timon tendo lâmpada de LED na zona rural do município? Isso é uma revolução para a cidade que leva uma qualidade de vida para aquela população que a gente não teria condições de fazer com recursos próprios. A gente sabe que ainda existem regiões na cidade que carecem de mais investimentos em iluminação pública. E a gente vai conseguir fazer isso através dessa parceria. É como o nome diz, é uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Todo investimento que for feito pela iniciativa privada continua como patrimônio do município e, consequentemente, como patrimônio do nosso povo. Qual o volume de investimento previsto nessa parceria? Mais de 30 milhões de reais serão investidos apenas em na modernização desse parque de iluminação pública. Isso significa trocar todas as lâmpadas do município, que ainda são aquele modelo antigo de incandescente, para lâmpadas de LED, postes onde não há postes, melhoramento do serviço. A gente tem uma central de monitoramento. Então, se na rua 30 do Parque Piauí 2 queimou o poste lá e está sem lâmpada, a central de monitoramento vai ver e vai poder efetivar uma... A gente conhece como telegestão, né? Telegestão. E com detalhe, a gente vai poder indicar, por exemplo, essa região é uma região de hospital, então precisa de uma atenção melhor. O prazo para a empresa consertar essas lâmpadas é extremamente reduzido, no máximo 24 horas. Nós vamos dar uma preferência muito grande para vias de grande movimentação, para facilitar o trânsito, para gerar sensação de segurança. Ou seja, são investimentos que, inclusive, a própria oposição nossa reconhece que são necessários. Até porque já apoiaram isso em outros momentos, sempre foram defensores disso. Agora, como eu falei, por uma questão de discurso eleitoral, que é mais conveniente nesse momento, acabam jogando para a plateia e dizer que é contra, mas no fundo, a gente sabe que eles são defensores disso. E vale frisar que, em nível estadual, eles defendem. Quando estão em São Luís, são a favor de PPP. Quando estão em Timon, são contra PPP. Precisa se localizar, decidir bem o que quer, mas no fundo, a gente sabe que eles são defensores disso. Na última sexta-feira, aconteceu uma audiência pública para expor toda essa parceria aos vereadores e também à sociedade do município de Timon. Lá esteve o deputado Rafael, que esteve aqui com a gente na última sexta-feira. Ele fez algumas ponderações, eu queria repassar para o senhor para a gente até esclarecer para o nosso público. O primeiro ponto que ele levantou é com relação ao déficit. Segundo ele, não há déficit e há, por outro lado, uma economia de R$200 mil mensais. Existe essa economia? E se isso não justificaria a permanência do sistema com a gestão municipal? Olha, o deputado Rafael Leitor, ele é primo do ex-prefeito Luciano Leitor, são primos carnais, e o deputado foi secretário adjunto de infraestrutura quando o ex-prefeito Luciano Leitor estava à frente da prefeitura. E o deputado Rafael Leitor liderou todo o processo de concessão da água de Timon lá em Timon.
viajou para o Mato Grosso do Sul, foi ao Rio de Janeiro, conversou com vereadores, fez toda a articulação para que a gente pudesse fazer a concessão da água. Porque ele compreende e sabe o quão importante é para uma prefeitura como Timon ter esse tipo de parceria. Então, nada novo aí. Como eu falei, o deputado está como pré-candidato e, obviamente, está ajustando o seu discurso para uma pré-campanha que se avizinha. Sobre o DEMIP, é preciso resguardar duas informações que ele convenientemente deixou de passar. A primeira delas é que a prefeitura tem uma conta de cerca de R$600 mil por mês com iluminação pública. Justamente porque a gente tem lâmpadas que são mais caras, lâmpadas incandescentes consomem mais energia. A partir do momento que a gente conseguir fazer toda essa troca do parque de iluminação pública para lâmpadas de LED, a prefeitura terá uma economia de cerca de 50%. Ou seja, hoje o que a gente paga de algo em torno de R$600 mil, vamos pagar de energia algo em torno de R$300 mil. Ou seja, R$300 mil por mês, que ao invés da gente estar gastando com iluminação pública, vai poder ser direcionado para a educação, vai poder ser direcionado para a segurança pública, que o município investe mais de R$150 mil por mês com segurança, que é uma obrigação do governo do estado, mas a gente sensível, a gente faz esse investimento por determinação da prefeita Adinaí. A gente vai ter mais condições de investir em todas as áreas da cidade. Esse é o primeiro foco. O segundo é que o investimento inicial, prefeitura nenhuma tem condição de fazer. Ou seja, você mudar 22 mil pontos de iluminação, montar central de telemonitoramento, você fazer as trocas que são necessárias para modernizar todo o parque de iluminação, requer dinheiro líquido na hora. Prefeitura nenhuma tem, a gente tem visto aí em todos os jornais como que as prefeituras estão tendo suas arrecadações caindo ao chão. O presidente Lula recentemente veio a público dizer que está fazendo um esforço para recompor os prejuízos que a prefeitura já deu. E mesmo com tudo isso, vale frisar ainda, Timon não atrasou salário, a gente continua com a folha em dia, continuamos com os serviços essenciais em funcionamento e estamos tendo que, por exemplo, o governador Rafael Fonteles aqui no Piauí está fazendo, na minha opinião, muito bem feito. Pensando o Piauí daqui 20 anos, é o que a prefeita Adinaí está fazendo, pensando a Timon do futuro. Nós precisamos preparar a nossa cidade para receber outras empresas, para receber investimentos, preparando nossa cidade para o futuro que está chegando. A gente não pode ficar de braços cruzados sem fazer nada. A gente está tentando fazer como nós sempre fizemos, trabalhar na vanguarda. Outro ponto levantado pelo deputado é sobre a regulação. Quem vai fiscalizar esse contrato? Olha, todo contrato, ele em si já tem suas cláusulas que dizem o que pode e o que não pode ser feito. Assim foi feito, por exemplo, quando a gente contrata um sistema de transporte. Tem um contrato que regula tudo aquilo. Então, a prefeitura, ela vai regular. A Câmara de Vereadores tem total autonomia e, mais do que isso, a obrigação de também acompanhar. E o próprio processo de modelagem, ela prevê uma fiscalização para a execução desse contrato, porque vale a pena lembrar, algo que o deputado também convenientemente esqueceu de se falar. A empresa que vier a ser leiloada, esse leilão, Otávio, ele vai ser feito na B3 em São Paulo, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, que é para garantir toda a transparência do processo. Essa empresa, para começar a receber qualquer tipo de repasse, ela precisa fazer todos os investimentos. Ou seja, ela só recebe depois que faz os investimentos. E toda essa estrutura de modelagem vai permitir que a gente tenha uma fiscalização muito profunda. Ou seja, se a empresa não cumpriu aquelas etapas do contrato, simplesmente ela não recebe. Então, assim, tem todo um arcabouço. Quem está orientando a prefeitura são as melhores consultorias do mundo. Nós estamos falando da Caixa Econômica Federal, nós estamos falando do Grupo Banco Mundial, da Ernst Young, que é uma das principais consultorias do mundo. Não é do Maranhão, não é do Brasil, é uma das melhores consultorias do mundo que fazem isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Algumas cidades já concluíram todo esse processo e o que a gente pode verificar é que todos os municípios que fizeram esse processo só têm colhido bons resultados, sobretudo, como eu falei, na valorização do imóvel. Imagina você, eu, por exemplo, moro na rua Duque Caxias, bairro Mangueira. Se você não tem uma luz ali e o imóvel vale X, com aquela luz vai valorizar o imóvel. Então, assim, o dono, o proprietário do seu imóvel, vai ter um imóvel mais valorizado, valendo mais dinheiro. Empresas que eventualmente querem investir em Timon poderão saber que lá tem um parque de iluminação públicas moderno, valorizando aqueles imóveis. Então, gera mais dinheiro para a cidade, gera mais renda para o nosso povo. Então, assim, é algo transformador para a cidade e, obviamente, a oposição, como eu falei, com olhos na eleição do ano que vem, joga contra, mas por conveniência eleitoral. Eu tenho certeza que, eventualmente, dentro deles, eles defendem, como eu falei, o deputado Rafael defendeu bravamente, eu agradeci a ele na Câmara, inclusive, agradeci o apoio que ele deu para a gente conseguir fazer a concessão da água de Timon.
Secretário, outro ponto que inclusive tem sido motivo de muito questionamento é com relação à tarifa. A Prefeitura tem dito que essa tarifa ela não vai mudar. Por outro lado, a oposição questiona o que é que vai definir qualquer alteração de tarifa. Vai ter ou não vai ter esse reajuste? Olha, excelente pergunta, Otávio. Quem fala em tarifa, uma das pessoas que fala é o vereador Wilmar Rezende, ex-presidente da Câmara. Tarifa de iluminação pública é um tributo. Tributo não sou eu, não é você, não é ninguém que define o valor, é a Câmara de Vereadores. Para aumentar 1 centavo, a Câmara precisa aprovar. Então, assim, nós não temos nenhum tipo de previsão, não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Primeiro, porque a taxa de iluminação pública que hoje é paga pelo cidadão de Timon, ela já é suficiente. A própria modelagem, ela abre espaço, inclusive, para cair o preço dessa iluminação pública, da taxa de iluminação pública que a gente paga. Tem espaço para cair, porque, de novo, a iluminação pública vai ficar mais barata porque nós vamos trocar todos os equipamentos. Se o que nós temos hoje a gente consegue pagar, é óbvio que trocando por lâmpadas mais econômicas, dá para baratear e, consequentemente, melhorar a taxa de iluminação pública. Então, assim, a população pode ficar tranquila, observar que vai ter muita fake news nesse período agora, mas isso não há a mínima possibilidade de acontecer, que é reajuste de tarifa de iluminação pública. Secretário, para a gente finalizar, em que estágio está esse processo de PPP, quando é que deve ser votado e implementado no município de Timon? Olha, a prefeita Edinaí, ela deu uma orientação para que nós fizéssemos o processo mais transparente possível. Então, ela exigiu que nós pudéssemos tomar todos os cuidados para que fosse um processo totalmente transparente. Por isso, nós fizemos essa audiência pública na Câmara de Vereadores, inclusive uma exigência legal que nós cumprimos. A oposição está dizendo que não sabia que tinha audiência pública. Ora, se não sabia, o que estava fazendo na Câmara? Como é que foram para a Câmara? Descobriram como que teria. É óbvio que sabiam, têm acompanhado. O vereador Wilmar Rezende me mandou um ofício há mais de um ano indicando um vereador para compor essa comissão que faz os estudos. Enfim, nós cumprimos a primeira etapa, que é o período de consulta pública, que está aberto. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira colaborar, que queira sugerir, que queira criticar, ainda pode fazer isso através do site da Prefeitura. Esse período de consulta pública dura até o dia 13 de outubro. Nós fizemos apenas uma audiência pública presencial, que era necessário e também nossa vontade. Nós vamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara. A Câmara, no seu processo legislativo, pode fazer outras audiências públicas, pode fazer outras conversas, pode fazer qualquer tipo de debate que é necessário ser feito, diga-se de passagem. Sendo aprovada essa lei autorizativa, nós partiremos para o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, como eu falei. Mas isso a gente está concluindo, inclusive, ainda todos os estudos, de modo que a gente tenha um processo, uma modelagem própria para o município de Timon. Nós não estamos pegando nada pronto de outra cidade e trazendo para Timon. Nós estamos montando um projeto específico para a nossa cidade, como eu falei, pensando na Timon daqui 20 anos, pensando na Timon do futuro. Então, a gente está fazendo algo com muita tranquilidade, nós não temos pressa, nós queremos que seja um processo bem feito para que a gente possa ter, logo em breve, os resultados dessa parceria. Secretário Sanei Sampaio, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o espaço sempre à disposição. Obrigado, Otávio. Um abraço para toda a sua audiência. Boa tarde.